Apocalipse, capítulo de número 2. Todos acharam? Digam amém. Amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Não, versículo número 12. Está escrito assim: e o anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras e onde habitas, e que onde está é o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios dos ídolos idólatra e prostituísse. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, e quando não tem, breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra do novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, hoje nós falaremos um pouco da igreja que se encontra em Pérgamo. Essa igreja que se encontra em Pérgamo, louvado seja Deus, faz parte uma das igrejas que a qual o Senhor Jesus Cristo endereçou uma carta. Louvado seja Deus. Diante dessas 7 igrejas, uma delas era a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade que não era rica financeiramente, porém era uma cidade culturalmente muito conhecida. Era uma das maiores cidades culturalmente conhecidas. Existia um grande movimento de pessoas naquele lugar. Ele era muito conhecido, e uma das coisas que fazia aquele lugar conhecido era a segunda maior biblioteca da época. Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca da época, perdia apenas para a biblioteca que existia em Alexandria, que era a primeira maior biblioteca da época. Louvado seja Deus. Pérgamo, ele tem um objeto que faz lembrar o nome da cidade, muito conhecido. Quem fez teologia sabe, quem não fez também já ouviu muito falar de escola dominical, em algo que veio de Pérgamo, que deu o seu nome, que é chamado de pergaminho. Pérgamo foi o lugar que criou o pergaminho. Como que se deu isso? Primeiramente, como introdução, naquela época existia o papiro. Era como se fosse uma cana de uma planta que era amassada e era espreguiçada, que fazia como se fosse um papel, e ali era escrito. Então, na cidade lá do Egito, era a maior biblioteca, lá era usado o papiro. Então, o rei Eneume de Pérgamo, ele queria fazer a maior biblioteca, e o rei do Egito sabia disso. Então ele cerrou a questão do papiro. Olha, não pode mais mandar papiro para lá, está proibido comercializar papiro para lá. E me chamou a atenção foi a estratégia do rei de Pérgamo. Ele se reinventou. Ele falou: tá bom, não posso mais usar o papiro, então eu vou usar agora algo que vai dar para escrever. Então ele vai usar peles de animais. Ele fazia a desidratação nessa pele de animais. Foi o que ele criou, e o lugar ficou muito conhecido pela criação do papiro.
Era como se fosse assim, couro, onde eles escreviam e anotavam, ia ser os livros. Os livros eram escritos em rolos. E essa era considerada a maior biblioteca. Ele se reinventou na dificuldade. Isso já traz um aprendizado para a gente. Quando tudo estiver difícil, não desista. Se reinventa. Deus tem preço para a gente. Às vezes parece que tudo parou, não tem mais jeito. Você projetou algo, parece que está dando errado. Deus vai te dar uma estratégia para te reinventar e começar a ser bênção na tua vida. Louvado seja Deus. Foi conhecido por esse lugar, graças ao impedimento de chegar o papiro naquele lugar. Ele criou o pergaminho e ficou muito conhecido por anos e anos. O pergaminho. Passando essa introdução para a gente entender um pouco mais sobre a cidade maravilhosa, que tinha um dos pontos culturais de maior conhecimento. Neste lugar, Deus ele envia uma carta, Jesus envia uma carta para uma igreja localizada neste lugar, a igreja de Pérgamos, que levava o nome do lugar. E ele começa assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve isso, diz aquele que tem uma espada aguda de 2 fios. O versículo 12, que introduz a carta a Pérgamo, Jesus ele fala que agora quem está dizendo é aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes, de 2 fios. A espada, geralmente, ele tinha apenas um fio, um lado. É como uma faca que você tem em casa. Em cima você corta, o outro você amassa alho. Só que a espada que Jesus fala é uma espada de 2 gumes. É uma espada que ela corta tudo para cá, tudo para lá. De qualquer sentido ela corta. E por ela ter lâmina dos 2 lados, ela estoca, ela penetra profundo. A palavra de Deus, Hebreus fala que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes e penetra junta e medulas, de visão de alma e espírito. Isso mostra a autoridade da palavra de Deus. Então, quando Jesus ele fala que ele é aquele que tem a espada de 2 gumes, está falando sobre a autoridade da sua palavra, está falando sobre o poder desse juiz, porque aqui ele se apresenta como juiz que vai trazer sentença para este povo. Louvado seja Deus. Então isso mostra a autoridade desse grande juiz, e não somente a autoridade, mas também que ele conhece as ações e as intenções dos corações, porque sua espada é penetrante. Notemos que nas cartas enviadas às igrejas, nas 7 cartas, ele cita: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. É a palavra escrita do Senhor Jesus a todas as cartas enviadas. Eu sei as tuas obras. Isso declara que tudo é patente aos olhos do Senhor. Tudo está patente aos seus olhos. Pode eu, pode você tentar esconder o que nós fazemos quando nós não estamos na igreja, mas é patente aos olhos do Senhor. Pode eu e você fazermos coisas que aos olhos das pessoas parecem ser boas, mas os nossos corações estão movidos por outras intenções. Está patente aos olhos do Senhor. Sabe, querido, às vezes tem muitas pessoas que realizam a obra da igreja, que evangeliza, que prega, que ensina, que louva, mas muitas das vezes não está sendo levada pelo desejo de adorar ao Senhor, pelo desejo de fazer o nome do Senhor ser reconhecido, ou pelas almas que estão sedentas. Muitas das vezes é apenas a vaidade da pessoa dando força e vigor para realizar a obra. Mas Deus conhece e Ele sonda. E naquele grande dia será julgado não somente as obras, mas a intenção do coração. Tudo é patente aos olhos deste rei. Louvado seja Deus. Ele conhece as intenções dos corações. Então quando ele fala que ele tem em suas mãos uma espada afiada, fala da autoridade desse juiz, e que ele conhece profundamente os nossos corações. Ele conhece o nosso coração. Também, do lado positivo da palavra, quando você tenta por diversas vezes na caminhada, Ele sabe o desejo do teu coração se estruturar, e Ele vai te dar forças. Aleluia!
Aleluia. Partimos no versículo de número 13. Ele fala: eu sei tuas obras e onde habita, que aonde estás é o trono de Satanás. Quando nós olhamos essa passagem bíblica, à primeira vista nós nos impressionamos e nos assustamos. Nossa, aqui neste lugar é o trono de Satanás. Mas quem fala é o próprio Jesus, que neste lugar é o trono de Satanás. O trono de Satanás não está na igreja, mas está no local onde a igreja está estruturada. Porque no lugar em Pérgamo era um lugar de muita idolatria. Neste lugar existia pelo menos 3 cultos muito conhecidos. E é por isso que Jesus falou também que lá era o trono de Satanás. Lá se cultuava o imperador César. Existia um culto para o imperador. E era obrigação de todos os moradores da cidade, uma vez no ano, adorar César. Poderia adorar todos os seus ídolos, todos os seus deuses, depois de adorar César. Uma vez no ano, todo o povo tinha que adorar, fazer um culto a César. E aí então você poderia adorar os outros deuses, porque era um lugar que adorava muitos deuses. Além dessa adoração ao homem, a César, existia também um culto, uma adoração a um deus chamado Esculápio. Esse deus, ele tinha uma imagem como de uma serpente, ele era um homem meio serpente, ele simbolizava a cura divina, a cura. E é por isso que hoje nós olhamos na medicina aquela serpente enrolada, isso simbolizava a cura. Então, pessoas vinham de várias outras lugares, regiões, para buscar cura naquele lugar, porque ali mesmo existia o maior centro de saúde, de hospital, que abastecia e curava muita gente. Só que essas curas dotadas por pessoas que tinham conhecimento da medicina, era para a exaltação desse Deus, chamado de Esculápio. Então eles adoravam esses deuses, eles iam atrás desse Deus para procurar cura. Outro culto que se fazia naquele lugar, durante de muitos cultos, era o culto a Zeus. E era por isso que era conhecida aquela cidade como uma das maiores maravilhas do mundo, porque lá tinha o templo de Zeus, aonde Zeus era idolatrado. Louvado seja Deus. Lá adorava tudo isso, mas não era somente por isso que Jesus falou que lá era o trono de Satanás, porque na realidade tudo o que acontecia era algo geográfico, preso em um lugar. Só que Jesus está falando sobre o trono, ele está falando sobre o sistema que tomava aquele lugar. Jesus estava falando sobre o sistema demoníaco que existia naquele lugar, pesado naquele lugar. Não é diferente hoje na atualidade. Nós não moramos em Pérgamos, nós moramos aqui no Rio de Janeiro, aqui em Turiaçu, louvado seja Deus por isso. Então, queridos, mas o sistema ele impera. Você que assiste a televisão, vê a mídia, você vê como o sistema ele é opressor, como o sistema ele vai contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos da palavra, contra os dogmas da palavra de Deus, os ensinamentos, o sistema ele quer ter contra a criação que você faz para o seu filho, como você direciona a educação dos seus filhos. E esse sistema, ele é guiado por Satanás. Jesus fala que o mundo jaz do maligno. Então nós vemos o sistema demoníaco que tenta oprimir e tentar parar a voz da igreja, mas não para, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, louvado seja Deus. Queridos, o texto bíblico quando diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, muitas vezes é interpretado erroneamente. Se parece que abriu uma porta grandona e um bocado de demônio está saindo, querendo invadir e atacar. Mas é o contrário. É o contrário. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que existe o inferno e existe uma porta
mas a igreja ela marcha contra aquilo, e saqueia o inferno, louvado seja Deus. Então a igreja está em ação, não é o inferno que está em ação, é a igreja que está em ação, louvado seja Deus. Então diz que essa porta não vai prevalecer contra a igreja, louvado seja Deus. Pode o sistema ser de Satanás, mas a igreja é guiada por aquele que é todo poderoso, louvado seja Deus. Então Jesus ele fala que esta igreja está localizada onde há o trono de Satanás, porque o sistema demoníaco de idolatria se adora para os deuses, mas mesmo naquele lugar de grande idolatria, de grande perversidade sexual, existia ainda aqueles que se mantinham fiel, existia ainda aqueles que ficavam de pé e não se contaminavam com a idolatria, louvado seja Deus. Jesus ele cita um homem e ele fala, e ele chama esse homem de minha fiel testemunha, que é Antipas. Os estudiosos falam que esse Antipas foi um dos pastores daquela igreja localizada em Pérgamo, que ele foi cozinhado dentro de uma imagem de um touro de zinco, onde foi lançado no fogo e cozinhado por dentro daquele touro. Ele estava dentro daquele touro sendo cozinhado, porque ele não adorava ao imperador, louvado seja Deus. E ele morreu fiel ao Senhor, mas não se contaminou, não se deixou ceder pela idolatria. Então Jesus fala que ele é a fiel testemunha, e isso me traz um aprendizado, porque o texto sagrado fala que a fiel testemunha é Jesus Cristo. Então, se Jesus é a fiel testemunha, e agora ele fala que Antipas é a fiel testemunha, Jesus está fazendo uma equiparação, comparando agora alguém que se manteve fiel a Ele mesmo. E isso traz o que nós vivemos e chamamos de ser cristão. Porque cristão é o quê? Pequenos Cristo, é alguém que se parece com Jesus. Então Jesus está falando que aqueles que se mantêm fiel parecem comigo. A minha igreja parece parecer comigo, precisa ser fiel, louvado seja Deus. Ela precisa ser fiel, louvado seja Deus. Então ele fala que essa testemunha fiel, ela permaneceu mesmo na adversidade, não somente ele, mas os irmãos que estavam naquela localidade. Então é possível viver no lugar tomado pelo poder das trevas, sendo fiel, louvado seja Deus. Você pode morar numa localidade aonde a Cracolândia está imperando, aonde o crime está imperando, louvado seja Deus, mas você é o representante de Cristo naquele lugar, louvado seja Deus. Você é o representante de Cristo aonde você está, louvado seja Deus. Independente se você está vivendo um caos, se está acontecendo isso ou aquilo, você é o representante de Cristo. Não chega. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo de número 14: mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaque, a qual ensina, louvado seja Deus. Agora Jesus ele fala, queridos, vocês se mantêm fiel à trono de Satanás, mas vocês estão guerreando. Porém eu tenho uma pequena coisa contra vocês. Eu ainda tenho poucas coisas contra você. Quando Jesus fala que ele tem poucas coisas contra essa igreja, ele não está falando que o assunto é inferior ou que é menosprezante. Ele está falando, não, isso é bobeira. Não. Ele está falando que por mais que seja poucas coisas, mas é muito importante e precisa ser dissipado do meio da igreja. Ele fala sobre a doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolaítas, louvado seja Deus. Balaão todo mundo conhece, que foi aquele profeta que tentou profetizar contra o povo de Deus, porém toda vez que ele abria a boca para profetizar, ele lançava bênção. Toda vez que ele abria a boca para profetizar algo contra o povo de Deus, ele abençoava o povo de Deus. Então ele criou uma estratégia para lançar maldição contra o povo de Deus. Ele criou uma estratégia: olha,
eu não consigo profetizar maldição contra esse povo. O povo é abençoado por Deus, mas eu tenho uma estratégia. Então a gente vai trazer as mulheres de lá do teu povo, e a gente vai levar o povo de Deus para adoração com aquelas mulheres, porque eles não conseguem se segurar. Quando eles veem a mulher, eles vão lá se entregar à adoração aos ídolos. E foi o que aconteceu. Os homens de Israel começaram a se contaminar com as mulheres moabitas, e assim foi a desgraça daquele povo. Então Jesus ele cita aqui que essa mesma ação estava acontecendo naquele lugar, a prostituição acontecendo imperadamente, banquete sendo oferecido e aquele povo se alimentando daquilo. Ele também fala sobre os nicolaítas, e a gente precisa estudar. Eu estudei um pouco sobre os nicolaítas. Alguns escritores do segundo século eles citam que os nicolaítas é como se fosse uma doutrina baseada na doutrina de Nicolau. E quem já leu em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, ver que lá é citado um Nicolau. Nicolau é um dos 7 diáconos levantados na igreja. Então os escritores antigos, não é a Bíblia que diz, é estudo extra-bíblico, eles acreditam que esse Nicolau, que foi um dos diáconos levantado, ao longo da sua caminhada se desviou e começou a trazer heresia para a igreja. É provável que poderia acontecer, porque também no meio dos 12 existia alguém que se desviou, que foi Judas. Então, para que todas as heresias que eram criadas na época, era alguém no meio da liderança. Era um bispo, era um diácono, sempre vinha no meio da liderança algum tipo de heresia. Porém, a Bíblia não diz que é. Alguns institutos que acreditam. Mas o certo é que se veio de Nicolau ou não veio de Nicolau, a única passagem bíblica que fala sobre os nicolaítas é em Apocalipse, quando ele fala para a igreja de Éfeso e para a igreja de Pérgamos. É a única passagem bíblica que fala dos nicolaítas. Porém, o escritor antigo do segundo século, teólogo, ele fala e ele faz uma comparação dos nicolaítas com os agnósticos. E os agnósticos era algo que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o Judas lutaram muito para tentar combater. O agnóstico, quem já estudou a escola bíblica dominical, quem não fala de escola dominical sabe o que eu estou falando. Quem falta está na hora de voltar aí para a escola dominical. O agnóstico era uma seita que acreditava que o corpo era uma matéria desprezível, não tinha valor, porque o importante era o espiritual. E na nossa lição de escola bíblica dominical, nós estamos falando sobre a importância do corpo, que nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Quando Deus fez o homem, Ele falou que era muito bom. Então o corpo do homem fazia parte dessa tricotomia. Só que os agnósticos, eles acreditam que essa matéria é pecaminosa, por conta não tem valor. E por não ter valor, o único que importa é o espiritual. Se essa matéria não tem valor, eu não preciso andar em santidade com essa matéria, porque ela se desfaz com o tempo, o importante espiritualidade. Então os agnósticos faziam com que o povo vivia em fornicação, prostituição, poderia fazer tudo que é tipo de arruaça, porque a matéria depois ela se ia, ela não tinha valor. Mas a Bíblia fala que a santidade ela é no espírito, na alma e no corpo. Louvado seja Deus. Deus ele quer o teu espírito e a tua alma e o teu corpo. Teu corpo é tão importante que a Bíblia afirma que naquele grande dia os mortos serão ressuscitados e nós que estejamos aqui seremos transformados. Louvado seja Deus. E essa é a importância do corpo. O corpo precisa andar em santidade também. Então os agnósticos ensinavam ao povo que o corpo não tinha valor, porquanto podia viver na imoralidade sexual. Os agnósticos também faziam os cultos aos anjos. Eles cultuavam os anjos ao ponto de eles achar que assim o espírito deles ia evoluir e estariam mais próximo da divindade. Tudo isso era combatido no Novo Testamento. Pelo menos 8 livros combatem as seitas agnósticas.
O livro de Éfeso, o livro de Judas, Colossenses, Apocalipse, o Evangelho de João e as 3 epístolas de João fala contra a seita agnóstica. Era uma batalha travada que os apóstolos tinham para tentar arrancar isso do meio da igreja. Porque até hoje existe. Até hoje existe. Então Jesus ele fala que é necessário sair do meio deles. Sabe, queridos, diferente da igreja de Éfeso, quando Jesus fala sobre os nicolaítas, ele fala: olha, eu tenho bom que vocês abominam os nicolaítas, vocês abominam, vocês combatem, vocês veem que eles são mentirosos, eles dizem que são apóstolos e não são, e vocês combatem essa heresia, e eu me alegro porque eu odeio essa heresia. Mas quando fala para a igreja de Pérgamo, ele fala: vocês permitem que eles atuem com vocês, por mais que vocês não façam, vocês permitem eles falarem, eles fazerem. Então a igreja de Pérgamo era uma igreja que, por mais que ela se mantinha fiel, ela flertava com isso, ela trancava os seus lábios e não falava nada. E hoje não é diferente. Hoje muitos pastores não falam direito a Bíblia Sagrada com medo de atingir quem está aí, para não falar do pecado de quem está aí. Então não pode mexer no pecadinho de estimação de quem está lá, porque está dando dízimo de oferta. Tem muitas igrejas que estão permitindo tantas imoralidades dentro, com medo do povo sair, mas a palavra precisa ser pregada a dor a quem doer. Louvado seja Deus. Se você tem alguma coisa, tipo de pecado de estimação, não quer largar, querido, não vou dizer para você não, vou dizer para você se converter agora, porque tem cura e libertação neste lugar. A palavra precisa ser pregada. Então eles se calavam e cada um vivia a sua vida. Eu não vou fazer, mas também, se você quer fazer, pode fazer. É o que prega hoje na sociedade. Eu não faço, mas você pode ter essa vida, faz o que você quiser. E é o que está acontecendo. Não podemos nos contaminar. Essa igreja, ela estava flertando com isso. E Deus chama para ela abandonar, pregar contra isso. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo de número 15. Versículo de número 16. Arrepende, pois, quando não te virei a ti contra eles, batalharei com espada da minha boca. Louvado seja Deus. Quando ele fala de arrependimento, ele não está falando de um arrependimento intelectual, aonde eu conheço a palavra, eu entendo, eu assisto a escola bíblica dominical, culto de ensinamento, pregação do meu pastor, e eu sei o que a verdade me diz, então eu não vou praticar isso. Isso é intelectual. É bom porque nós temos a mente de Cristo. Mas o que ele está falando de arrependimento é algo, é quebrantamento, é rasgar a alma, é estar contrito diante do pecado. Existe uma passagem bíblica que diz assim: quando eu me lembro do meu pecado, eu batia na minha coxa, porque eu me arrependia dele. Louvado seja Deus. Está falando de quebrantamento, é sair fora, é abandonar de uma vez. Arrepende, te quebranta, te humilha diante dele e não pratica mais. Louvado seja Deus. Versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Agora Cristo, ele tem pelo menos 3 promessas para aqueles que se mantêm fiel diante da sua palavra, para aqueles que permanecem fiel e não participam do banquete a qual Satanás tem oferecido. E a primeira, ele fala: esse eu darei o maná escondido. Louvado seja Deus. E tem uma anotação aqui, no Éden, o maná era a manifestação, a comunhão diária e íntima com o homem. Era a visitação de Deus que fazia Adão todo o final da tarde e falava com Adão uma comunicação perfeita.
nem Moisés tinha uma comunicação tão plena como Adão. Nem apóstolo Paulo tinha uma comunicação tão plena como Adão. Adão era privilegiado. No deserto, lá em Êxodo, ele foi o símbolo da presença, da provisão de Deus e o sustento do povo. A cada manhã o maná descia do céu. Nós vimos a passagem bíblica onde Deus entregou o maná para aquele povo, sustentava aquele povo. Diariamente o maná chegava. Certo dia, alguém achou que, por certo, eu vou guardar um pouco, porque talvez amanhã não caia, e já vou deixar reservado. E alguém começou a montar o maná, deixou guardadinho o maná. No outro dia estava só bicho. No outro dia estava só bicho. Porque na verdade era uma provisão para cada dia. Quando alguém guarda o maná, mostra que não confia na provisão de Deus. E aqueles que comiam e não guardavam, mostrava que confiava na provisão do Senhor e entregava a Ele seu sustento. Então aqui o maná representa o sustento de cada dia, a provisão de Deus. Se no Éden representava a presença, no Êxodo representa a provisão de Deus. Hoje, para a gente, o maná, ele habita em nós, sendo presente, constante, íntimo e diário. Jesus fala: eu sou o pão da vida, louvado seja Deus. E se nós temos vida, é porque nós estamos nele e Ele está em nós. Então Cristo gera vida em nós, aleluia, louvado seja Deus. Então diariamente nós nos alimentamos deste pão e gera vida dentro de nós, louvado seja Deus. Ainda falando em maná, na eternidade, aqui onde Jesus está falando, nós habitaremos com Ele no maná escondido e tornará pleno, eterno, para tudo sempre, louvado seja Deus. Então Jesus está falando: olha, houve um tempo que esse maná representava a minha presença diária com Adão. Houve outro tempo que a minha presença representava o sustento com aquele povo no Êxodo. Com vocês agora é a vida que eu tenho em você. Mas um dia esse maná será para sempre. Vocês estarão para sempre comigo. Então ele fala: aquele que se manter fiel, eu darei um maná escondido. Aleluia. E ele não fala somente isso, ele também fala sobre uma pedra branca. E existe alguns interpretação dessa pedra branca. Existem pelo menos 3 interpretações do que seria essa pedra branca, que o texto não fala. Você vai ler Apocalipse, capítulo 1 até o último capítulo, e não vê o texto explicando. Mas existe alguma contextualização onde refere-se a alguma coisa. A primeira contextualização é que essa pedra branca, ela representa um tribunal, aonde na época alguém que estava sendo sentenciado, o juiz tinha uma pedra preta e uma branca. Quando ele levantava a preta, simbolizava que aquela pessoa estava sendo sentenciada, ela estava sendo julgada e sentenciada. Quando ele levantava a pedra branca, significava que aquela pessoa foi justificada. Segundo, aquela pessoa foi considerada sem culpa, ela foi justificada. Louvado seja Deus. Então, a segunda é de uma batalha, que diz que na época existiam as batalhas, as competições, e aquele que vencia uma batalha, ele ganhava uma pedra. E geralmente, esses lutadores, eles eram de outra região, e quando eles passavam essa batalha, eles ganhavam uma pedra. Quando eles iam para sua região, o capitão da guarda que estavam lá recebia aquilo e dava um prêmio para ele. Eles recebiam um prêmio após a batalha. A segunda interpretação contextualiza uma festa que diz os autores que na época, quando se fazia uma cerimônia de uma grande festa, de um grande banquete, se dava uma pedra para cada pessoa, uma pedra branca. E aquela pessoa recebia aquela pedra e naquele dia apresentava a pedra, como se fosse um convite, como se fosse um convite que ele estava apto para pertencer, para fazer aquela festa. Então tem pelo menos essas 3 interpretações. Mas eu fico com a segunda interpretação, porque aqui no tribunal ela representa justificação, na batalha representa recompensa,
E na festa representa livre acesso. Pode ser todas, mas a batalha espiritual que acontece em Pérgamo mostra que realmente aqueles que se mantêm fiel vão ter uma grande recompensa ao lugar de Deus. Deus está falando, existe uma grande batalha acontecendo no meio de vocês. Estou apresentando banquetes para você. Estou tentando destruir a sua fé. Estou tentando te tirar do caminho. Mas aquele que permanecer fiel receberá uma grande recompensa. Então ele vai estar com Cristo para sempre. Receberá a recompensa. E nessa pedrinha terá o seu nome gravado. O José falou aqui que Nabucodonosor, quando pegou os servos, quando pegou a cidade, trouxe Daniel, trouxe todos os servos, trouxe para a Babilônia, ele colocou o nome babilônico em cada um. Isso mostrava que agora aqueles homens pertenciam a Nabucodonosor. Quando eles davam um novo nome, aqui Jesus está falando, eu vou dar um novo nome, e vocês pertencerão a mim para sempre. Louvado seja Deus. Vai ser o nome, ele mostra que agora você está numa batalha espiritual, mas um grande dia ele vai te colocar uma coroa, vai dar uma pedra com o nome, e você será dele para sempre. Aí você diz, vai valer a pena. Vai valer a pena ser fiel. Vai valer a pena não se contaminar com aquilo que Satanás coloca diante dos nossos olhos. Vai valer a pena ser íntegro, ser fiel com a força do Espírito Santo, porque naquele grande dia vai valer a pena. Aleluia! Aleluia! E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.